meio e fim. Amém? Atos 5 é o início da igreja. E você vê aí, se você abriu a sua Bíblia, no versículo 11, como é que Deus já cuidava. Aliás, não é no versículo 11, é no início. Atos 4:36, né? Onde faz questão, a Bíblia faz questão de frisar, Atos 4:36, Atos 4. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então veja só, queridos, como Deus já cuidava da sua igreja desde o início. Amém, queridos? Amém. Não é? A igreja precisa de muitos Barnabés. Pessoas que doem, que sustentem, que sejam mantenedores. Era assim que acontecia na igreja primitiva. Eu só peguei isso aqui para você ver como Deus cuida da sua igreja. Essa igreja não é de Roberto Leal, não é de Pablo Vasconcelos, não é de Rafael Birigui. Essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí no capítulo 5, queridos, no versículo 12, você já achou aí? Diz assim, eu vou ler o texto e preste atenção como é interessante. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Jesus já tinha subido para o Pai. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Quer dizer, nem casa eles tinham. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas, e colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Esse é o primeiro momento. Segundo momento, versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam a palavra, todas as palavras desta vida. Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio, todo o conselho de anciãos do povo de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: olha, encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse momento, alguém lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo, ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e trouxeram sem violência, porque temiam
ser apedrejados pelo povo, né? Porque o povo viu que algo extraordinário tinha acontecido. Trouxeram os apóstolos, apresentaram ao Sinédrio, os sumos sacerdotes interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós, também nós, e nós somos testemunhas desses fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos todos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio, que o que ele queria falar, ele não queria que os apóstolos ouvissem. E ele falou aos sumos sacerdotes, aos sinédrios: israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a esses homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao que se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, que é o que eles estavam vivendo com os apóstolos, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixe que vão embora, porque se este plano, ou esta obra que os apóstolos estavam fazendo, vem de homens. Peraí que eu não consigo ver a Bíblia. Bíblia nova é um problema. Vou repetir. Desde que vão embora. Porque se este plano, ou essa obra, vem de homens, os que os apóstolos estavam fazendo, será destruído. Mas se vem de Deus o que eles estão fazendo, vocês não poderão destruí-los. E ainda corre o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos, açoitaram e ordenando que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Que Deus abençoe a leitura dessa palavra, Pai. Que agora Teu Santo Espírito tire as escamas dos nossos olhos, tire as barreiras do nosso coração, e que essa palavra caia como palavra de Deus para as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos fazer uma aplicação dessa palavra para a igreja de Jesus Cristo em geral, mas também para a igreja de Nova Vida, mas também para outras igrejas, Assembleia de Deus, seja lá qual for a igreja. Amém? E de uma certa forma para nós também, porque cada um de nós também somos uma igreja. Amém. Nós somos uma igreja. Amém. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Amém? Amém? E o que a gente vê aqui, queridos? Que na igreja primitiva, desde o seu princípio, desde o início,
ela tinha as suas marcas. Ela tinha as marcas da presença do Espírito Santo. Ela tinha as características do poder do Espírito Santo em operação. Ela tinha os seus sinais. Elas tinham coisas que diferenciavam elas, que destacavam elas, que chamavam a atenção delas. A primeira coisa que a gente vê na igreja primitiva, era a presença do poder de Deus. Amém. O poder de Deus se manifestando com curas, com milagres, com maravilhas, com coisas extraordinárias. Essa já era uma marca da presença do Espírito Santo no meio da igreja. Amém? Tanto que as pessoas testemunhavam, as pessoas ficavam admiradas com os acontecimentos. Os homens foram colocados presos, de repente os homens apareceram no templo, coisas extraordinárias aconteciam no meio da igreja por causa do poder do Espírito Santo em operação. Ao ponto das pessoas levarem macas, os enfermos, e colocar no caminho por onde os apóstolos passavam, especialmente Pedro, porque diz que só a sombra de Pedro se projetando sobre os enfermos, eles eram curados. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Vinham doentes e atormentados de toda parte, e todos eram curados e libertos. Glória a Deus. Preste atenção, querido. Uma das marcas de uma igreja, marca da igreja, a igreja pessoal, a igreja, seja qual for, é a presença e o poder do Espírito Santo em operação, fazendo coisas extraordinárias. Amém? Fazendo coisas que eles nunca tinham visto antes. E o fato deles fazer essas coisas acontecerem provocou muita admiração, provocou um respeito, provocou uma reverência. Os apóstolos eram homens simples, homens comuns, mas eles vendo o que Deus fazia através deles, porque esse é o meio, é a maneira de que Deus gosta de fazer as coisas. Deus não faz sozinho, Ele faz através de nós. Ele faz através da igreja. Amém, queridos? Né? As pessoas vendo tudo isso que aconteceram, colocavam eles num lugar de honra, num lugar de respeito, num lugar de consideração, num lugar de admiração. Amém, queridos? Amém. Só que, veja só para você guardar. Primeira marca, primeira característica de uma igreja onde o Espírito Santo está se manifestando de uma forma especial, é o poder de Deus. Amém. É o poder fazendo coisas extraordinárias. É milagres acontecendo. Amém? É coisas extraordinárias acontecendo. Só que uma igreja como essa primitiva, ou como qualquer uma hoje, né, onde esse Espírito Santo está se manifestando com milagres, com maravilhas, com poder, isso provoca um segundo sinal de uma igreja onde o Espírito Santo esteja se manifestando. Que segundo sinal seria esse, queridos? Vou repetir. A presença do Espírito Santo se manifestando numa igreja com poder, com milagre, coisas extraordinárias, é um sinal. Amém. Ali mora o Espírito Santo. Ali está o Espírito Santo. Certa ocasião eu fui numa igreja, e aí eu entrei no taxista e disse, me leva para a igreja tal. Aí ele disse assim, estou todo arrepiado, porque ali mora o Espírito Santo. Taxista, minha gente. Mas ele conhecia, né? Então, querido, a primeira coisa que provoca, que chama atenção numa igreja onde o Espírito Santo se manifesta, é o poder de Deus. Amém. A segunda, querido, é decorrência desse poder de Deus. O que é, queridos? A presença do Espírito Santo, ela provoca uma segunda coisa. Perseguição, minha gente. Inveja.
raiva, fúria, Meu Pai. ira, acusações. Oh, Deus. Meu irmão, não pense que uma igreja cheia do Espírito Santo é um lugar de paz, não. Ela é um lugar de paz, de cura, de restauração, de libertação, de livramento. Mas se é o poder de Deus que está se manifestando ali, se prepara que vem guerra. Se prepara que vem inveja. Se prepara que vem perseguição. Se prepara que vem acusação. Se prepare que contendas vão ser criadas ali. Amém, querido? E presta atenção no que eu vou falar. Principalmente por parte dos religiosos. Dos religiosos oficiais. Que no caso aqui, querido, era o sumo sacerdote, era o sinédrio, eram os anciões, era o partido dos saduceus, era o partido dos fariseus, né? Não sei se você sabe, mas toda igreja também tem os seus partidos. Toda igreja também tem as suas facções. Toda igreja tem, eu sou de fulano, não, eu sou de ciclano. Falou besteira, minha gente? Está aqui na Bíblia, só não entende quem não quer. Amém, queridos? Amém. Então, a gente tem que entender isso, queridos, né? Obrigado. Veja só, querido, que toda a fúria, toda a raiva, toda a perseguição se levantou, entre aspas, por aqueles que eram os religiosos da religião oficial. Não é? Os fariseus, os saduceus, o sumo sacerdote e os anciãos. Por quê, queridos? Porque eles não tinham, entenda isso, o ser humano é terrível. Eles não tinham esse respeito que os apóstolos estavam recebendo. Eles não tinham essa admiração. Eles botavam roupas, pompa, tinham que se purificar, tanta coisa. E aqueles apóstolos que eram pescadores, né? Homens comuns, estavam recebendo um respeito, uma admiração, uma reverência que eles não estavam recebendo. Pelo contrário, eles eram rejeitados, eles eram desprezados. Jesus na cara do fariseu fala: fariseu, você é um sepulcro caiado. De que mais que ele chamou aí, Jesus? Sepulcro caiado? Víbora. Raça de víbora. Como é? Raça de víbora. Raça de víboras. É o Senhor Jesus que falou, não fui eu não, tá? Está na Bíblia. Eram pessoas que tinham uma aparência de religiosidade por fora, mas por dentro eram sepulcros caiados. Ou melhor, né? Não tinham nada por dentro. E eles, queridos, eles eram tratados com indiferença pelo povo. Pelo contrário, eles exigiam respeito. Eles exigiam reverência. Eles exigiam admiração. Mas como eles não recebiam isso, eles foram tomados de uma grande inveja dos apóstolos, de um ressentimento, de um ódio contra os apóstolos. Diz que eles queriam matar eles. Amém? Vocês estão aí, minha gente? Amém. Aí o que eles fizeram? Prenderam eles na prisão pública. Mas Deus fez algo extraordinário. Deus deu um livramento. E eles voltaram para o templo e começaram a pregar. E quando Pedro foi questionado: como vocês estão pregando? Pedro disse: essa é uma coisa para a gente, queridos. É mais importante obedecer a Deus do que obedecer a homens. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Às vezes a gente tem que ter um discernimento. O que eu faço? Eu faço o que Deus está me pedindo? Ou eu faço o que a minha família, É Deus. os meus parentes É Deus. estão me pedindo? O que é mais importante? Obedecer a Deus ou obedecer a homens? Né?
E eles ficaram, diz a Bíblia, querido, que eles ficaram enfurecidos, queriam matar os apóstolos. Então presta atenção, querido, como é que isso está dentro da igreja. Aconteceu na igreja primitiva, acontece hoje na igreja de Jesus Cristo, acontece na igreja Nova Vida, acontece na Assembleia de Deus, acontece na igreja metodista, acontece em qualquer igreja. É isso que a gente tem que entender, porque o ser humano é ser humano. É verdade. Então eles ficaram enfurecidos, queriam matar os apóstolos. Então, querido, o primeiro sinal de manifestação do Espírito Santo é poder. Amém. Segundo sinal, aonde o poder de Deus se manifestar, vai ter perseguição, vai ter inveja, vai ter ciumeira, vai ter mágoa, vai ter ressentimento, vai ter ódio. Então criou-se ali um conflito. Por um lado, o Espírito Santo se manifestando com poder. Por outro lado, aqueles que queriam apagar a obra do Espírito Santo. Existe gente assim na igreja, querido, que quer jogar água na fogueira, quer apagar a obra do Espírito Santo, quer extinguir com o Espírito Santo. Na verdade, o que a gente vê, querido? O que diz a Bíblia, a luta do Espírito contra a carne. É verdade. Então isso se criou ali um conflito. Porque por um lado a igreja manifestava o seu poder, por outro lado havia um grupo lutando contra esse poder que se manifestando. Com inveja, com fúria, com raiva, com ciumeira, com ódio. Por quê? Porque os apóstolos, meros homens, estavam recebendo um respeito, uma reverência, que eles, com aquele chapéu grande na cabeça, não recebiam. Oh, Deus. Amém, queridos? Amém. Vocês estão entendendo o que está dizendo a palavra de Deus? Então, a primeira marca do poder de Deus, da presença do Espírito Santo, melhor dizendo, é o poder de Deus. Segundo, aonde o poder de Deus se manifestar, vai ter perseguição, vai ter contenda. Não pense que vão bater palma. Pessoas vão ficar contra, vão fazer campanha contra. Amém, queridos? Amém. Aí aqui nessa hora que é interessante, que às vezes quem está de fora enxerga o que quem está dentro não vê. Aí nessa hora, veja só, quem entra em cena é Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um grande mestre, um grande advogado. Ele foi, vamos dizer assim, o professor do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Foi ele que criou o apóstolo Paulo, educou o apóstolo Paulo, fez. Então, Paulo era pupilo de Gamaliel. E Gamaliel era um mestre. Era um homem respeitado, valorizado, porque ele tinha muito conhecimento. E aí criou-se um conflito, queridos. De um lado, o Espírito Santo se manifestando. Do outro lado, as pessoas querendo apagar o que o Espírito Santo estava fazendo. E quando se existe um conflito, querido, você tem que tomar uma decisão. Amém. E aí, interessante, Gamaliel era fariseu, ou seja, ele não era cristão. Na verdade, ele era fariseu, né? Mas ele enxergou os que estavam lá dentro, não estavam enxergando. Lembra da mula de Balaão? A mula de Balaão viu o anjo. Balaão não. Quem era o crente? Era a mula ou o Balaão? Glória a Deus. Oh, Deus. Tem mula que enxerga mais do que muito crente, minha gente. Amém, querido? E aí, vamos dizer aqui, Gamaliel, presta atenção, querido. Gamaliel, ele tinha discernimento. Ele tinha conhecimento. Ele observava o que acontecia na vida. Ele registrava tudo o que acontecia. Aí ele disse, israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Tirem as mãos de cima deles. Diz a Bíblia a mensagem, né? Deixem eles em paz. Porque Gamaliel concluiu, queridos, que toda aquela contenda, aquela crise, era só por inveja. Ciumeira.
E isso, queridos, acontece até dentro de meios religiosos. Oh, Deus. Vocês estão aí? Né? E Gamaliel, que nem crente era, enxergou e viu que aquela crise toda, claro, os apóstolos estavam recebendo respeito, admiração, não é consideração, e eles que eram os da vez, eles que eram os religiosos, eles que eram os mais espirituais, eles que tinham nome, tinham posto, tinham função, né? Não recebiam isso. Aí Gamaliel, muito esperto, lembrou eles de 2 exemplos que tinham acontecido no passado recente. 2 revoltas espirituais. Existe isso? Revolta espiritual? E Gamaliel fez questão de lembrar eles. Olha só. Por favor, lembre-se de 2 revoltas espirituais que aconteceram, que foram mal sucedidas. Queridos, toda revolta espiritual acaba mal. Ninguém diz amém. Amém. Mas é a pura verdade. É verdade. Né? Um filho, quando se levanta contra o pai e a mãe, revoltado contra o pai e a mãe, seja for o que foi que o pai e a mãe fez, ele está arranjando encrenca para a vida dele. Que um pai e uma mãe tem que receber é honra. Amém, querido? Amém. E aí ele lembrou 2 revoltas que tinham acontecido, que foram mal sucedidas no passado recente, que foi a de Teudas e Judas. Nunca vi uma mãe apresentar um filho com o nome de Judas. Deus amado. Deus amado. Olha só, queridos, diz aqui a Bíblia, que nós acabamos de ler, que Teudas se dizia alguém muito importante. Já conheceu assim alguém dentro da igreja? A igreja está calada hoje, eu vou voltar para minha cama. Diz a palavra que Teudas, queridos, se dizia alguém muito importante. A Bíblia Mensagem diz que ele fez um estardalhaço, alegando que ele era alguém que tinha verdadeira revelação de Deus. Já ouviu alguém falar isso mesmo? Deus amado. Né? Ele se achava importante, se achava muita coisa. E diz a palavra, Gamaliel, a mula, falando para os religiosos. Gamaliel falou, olha só, Teudas foi morto e aqueles que o seguiam foram reduzidos a nada. Diz misericórdia, minha irmã. Ele lembrou outra, Judas o Galileu. Como diz na Bíblia a Mensagem, né? Eles eram profetas no próprio umbigo. Que tem profeta, querido, só prega para ele, né? Ele não prega para os outros. Olha, é insuportável esse silêncio de vocês. Diga amém. Aleluia, diga, está amarrado em nome de Jesus. Mas não fique em silêncio, meu pai. Está amarrado o diabo, meu irmão. Amém, querido? Amém. Judas, querido, foi outro, profeta do próprio umbigo. Ele não estava preocupado com o povo, ele não estava preocupado com compromisso, com o reino, com a igreja, com a verdade. Na verdade, tanto um como o outro, tudo que eles queriam era ser admirados, serem respeitados, serem valorizados, serem exaltados. Amém? Era isso que eles exigiam daqueles que seguiam, né? Eu já assisti uma vez a irmã chegar para um pastor e chamar o pastor pelo nome. E o irmão disse, minha irmã, quando me chamar, me chame de pastor fulano. Minha irmã, não me chame pelo meu nome, estou falando de coisas que eu convivi, que eu vi por perto. Não me chame pelo meu nome, que eu sou um bispo. Amém? Deus amado, tem misericórdia.
É que nem aquela vizinha que você vai conversar com ela, fala com ela, oi, Dona Maria coisa nenhuma, Doutora Maria Inês de Alencar e Silva. Já conheceu alguém assim, minha gente? E diz a palavra, querido, que Judas foi morto e os que obedeciam a ele foram dispersos. Amém, querido? Então veja só, querido, isso que a gente vê descrito aqui acontece em toda igreja. Na igreja de Jesus Cristo, qualquer denominação, igreja lá em cima, igreja lá embaixo, igreja aqui perto, igreja lá longe. Isso acontece em igreja porque o ser humano é o mesmo. Amém? Aí Gamaliel, né? Às vezes, querido, a gente tem que escutar os de fora. Porque às vezes os de fora vêm coisas que a gente não vê. Está entendendo? Que você tem razão, né? Gamaliel, olha, nesse caso de agora, assim mesmo que ele diz aqui, nesse caso de agora, não façam nada com esses homens. Deixe eles ir embora em paz. Presta atenção ao conselho de Gamaliel. Aqui está. Eu nunca vi uma pregação sobre isso aqui. Presta atenção ao conselho de Gamaliel. Se esse plano, se essa obra que eles estão fazendo, pregando, curando, libertando, livrando as pessoas do mal, se isso vem de homens, eles serão destruídos. Não vai dar em nada. Não vai dar fruto nenhum. Foi aqui que Gamaliel falou. Olha só, se esses homens, se a obra é deles, não vai dar em nada. Não vai durar. Não vai dar fruto nenhum. Aí ele diz uma segunda parte. Agora, se vem de Deus, se é fruto da obra do Espírito Santo, vocês não poderão destruí-los. Não é? Vocês não poderão. Olha, se vem de Deus, se vem do Espírito Santo, você não consegue derrubar, você não consegue jogar no chão. Por quê? Porque você não vai conseguir destruir porque vem de Deus. E ainda por cima você corre o risco de estar lutando contra Deus. Misericórdia, quantas vezes eu dou esse conselho, meu irmão, fique do lado de Deus. Não fique contra Deus. Às vezes vem pessoas com a Bíblia aberta, apontando versículo, mas isso é assim, está errado, não concordo, não aceito. Eu digo, meu irmão, quer um conselho? Fica do lado de Deus. Amém. Não fica contra Deus, não, que tu vai sair arrebentado. Amém? Fica do lado de Deus, que do lado de Deus tem solução, do lado de Deus tem saída, do lado de Deus tem livramento. Amém, querido? Dê uma salva de palmas ao Senhor. É interessante que os membros do Sinédrio, olha só como o ser humano é interessante, né? Concordaram, Gamaliel, você tem razão, mas ainda assim açoitaram os apóstolos. Que concordância é essa, minha gente? Concordaram, mas ainda não aceitaram e ordenaram que eles não falassem, no nome de Jesus. Quer dizer que foi uma concordância, isso acontece, minha gente, uma concordância da boca para fora, mas por trás faz tudo diferente. Amém? Não é? Nenhum de nós tem um filho ou uma filha que uma vez disse, não, mamãe, não, papai, eu vou fazer o que você está me pedindo. E foi por trás e fez outra toda diferente. Nem foi o filho, fomos nós que fomos filhos. Nós como filho. Vai dizer que tu nunca enganou tua mãe? Vai dizer que tu nunca enganou teu pai? Pediu dinheiro para uma coisa e fez outra? Ah, vou para a casa da fulaninha estudar. E foi para sem vergonha isso. Então, querido, já estou terminando.
Então, querido, a marca da igreja, da presença do Espírito Santo na igreja, apesar dos milagres, das maravilhas, do poder, sempre existirão aqueles que vão questionar, sempre existirão aqueles que vão fazer oposição, vão desfazer da obra que o Espírito Santo está fazendo naquele lugar, vão criar contendas internas, vão ter panelinhas de oposição. Está na Bíblia, ah, eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de fulano. Né? Aqui nessa igreja tem as panelinhas, ah, não, eu sou do pastor Rafael, ah, não, eu sou do pastor Pablo, que com ele é tudo rápido. Amém, querido? Então a gente às vezes, como pode acontecer isso na igreja? Está na Bíblia? Como é que não vai acontecer? Se aconteceu na igreja primitiva, com o Espírito Santo com poder se manifestando, como é que não vai acontecer no nosso meio? Então, queridos, aqui, ó. Primeiro, poder. Segundo, perseguição. Terceiro, conflitos, contendas. Pessoas contra pessoas. Quarto e por último, para terminar, a marca da presença do Espírito Santo numa igreja é a alegria. Amém. Vocês veem que eles foram perseguidos, eles foram açoitados, eles foram xingados, eles foram humilhados, envergonhados, mas sofreram tudo isso com alegria, porque estavam sofrendo no nome do Senhor Jesus. E eles ficaram alegres, felizes. Então a alegria do Senhor é a nossa força, minha gente. Mesmo quando a gente é açoitado, mesmo quando a gente é perseguido, mesmo quando a gente sofre inveja, resistência daqueles que lutam contra a gente, não, eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Eles tinham um compromisso. Não, eles tinham um compromisso com o chamado deles. Eles tinham um compromisso com aquilo que eles testemunhavam. Eles não podiam ficar calados. E nós vemos, querido, que isso continua. No capítulo 6, acontece tudo outra vez. Eles vão para outro lugar, o Espírito Santo se manifesta, as pessoas se levantam contra eles. Né? O capítulo 6, quem sabe fica para a semana que vem. Né? Então, queridos, olha aqui, trazendo isso para a nossa vida. Esse é o nosso chamado, queridos. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso desafio, queridos. Não pense que servir a Cristo tudo vai ser flores, não. Pessoas vão te perseguir. Pessoas vão te olhar de cara feia. Pessoas vão fazer oposição a você. Pessoas vão criar contenda. Vão ter inveja. Amém, querido? Pessoas vão fazer planos contra você. Quantas vezes nesses anos e anos de evangelho eu escutei grupinhos que estavam se reunindo para um pastor ser colocado fora da igreja. Como é que Deus vê, querido? Pessoas que estão orando por um pastor que está pregando a palavra, mas elas não gostam dele, não vão com a cara dele. Ah, Deus, leva, Senhor. Não leva para a glória, não, mas leva para longe daqui. Queridos, eu já ouvi isso. Amém? A gente ter uma das coisas que para a gente que está ficando com idade, eu tenho pessoas aqui que hoje já têm idade, é que a gente vai tendo um discernimento, a gente vê as coisas, já sei onde é que isso vai dar. Porque a gente tem repertório, queridos. A gente tem família. A gente trabalha. Já se envolveu em empresas e coisas. E você já viu muita coisa. Ah, mamãe, você é cafona, mamãe. Cafona não existe mais, né? Ah, mamãe, não sei o que é hoje. Você é quadrada.
Agora não é mais assim, não. Então, queridos, a gente nunca vai viver esse evangelho só recebendo palmas. Se todo mundo está te elogiando, querido, tem alguma coisa errada com o teu evangelho. Amém, querido? Amém. Né? E aí queria trazer um desafio para você, querido, porque o que eu vejo aqui? Apesar de tudo que eles passaram, eles continuaram. Ai, Jesus, nos ajuda. Pergunta para o seu irmão, você é uma pessoa que continua? Uma pessoa que continua. Mesmo com problema? Mesmo com luta? Mesmo com doença? Mesmo faltando dinheiro? Mesmo com briga dentro de casa? Você continua com Jesus? Você continua segurando a mão de Jesus? Você continua a pregar? Você continua a ensinar? Você continua a falar do amor de Deus? Amém, querido? E é isso que a gente vê aqui, querido. Eles passaram o que passaram, mas continuaram a fazer o que eles estavam fazendo. Amém. Amém, queridos? Olha só, queridos. Continue a fazer o que Deus te capacitou a fazer. Amém? Amém. Sabe fazer bolo, minha irmã? Continua a fazer bolo. Amém? Sabe costurar? Continua costurando. Sabe evangelizar? Continua evangelizando. Amém? Sabe pregar? Continua pregando. Não para de fazer o que você sabe fazer. Foi Deus que te habilitou. Foi Deus que te capacitou. Eu ouço aqui na igreja, olha, vai ter festa, o bolo tem que ser da Thelma. Por que será? Será que alguém tem inveja de você, Thelma? Olha, será que alguém vai lá envenenar o bolo? Está amarrado em nome de Jesus? Mas agora está um tal de envenenar, né, minha gente? Está aí no jornal, misericórdia. Queridos, isso é uma palavra. Glória a Deus. Essa palavra caiu de manhã aqui no meu coração. Roberto, continua a fazer o que você sabe fazer. Amém. Sabe pregar? Prega. Sabe cantar? Canta. Sabe louvar? Louva. Sabe costurar? Costure. Sabe cozinhar? Cozinhe. Continue a fazendo. Não para no caminho. Sempre vão ter aqueles que vão te desanimar. Quem aqui já começou a fazer alguma coisa, uma faculdade, e alguém disse, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, tem muita coisa. Eu mesmo, querido, estava matriculado, era médico, já trabalhava como médico. E sempre fui chegado para esse lado de psicologia, né? Cheguei a entrar na faculdade, lá na 24 de maio, que faculdade era aquela, hein? Celso Lisboa. Cheguei a me matricular na faculdade de psicologia. Pô, comecei a... Nem tem mais, né? Acabou. O buraco do padre comeu. Era bem em frente. Queridos, comecei a fazer faculdade de psicologia. Parei por quê? Por causa de colegas, médicos, que diziam para mim, cara, você vai ter que estudar muito, vai ter que ler muito livro. Como é que você, depois de 6 anos de faculdade, ainda vai entrar mais 5 anos numa faculdade? Você vai ter que fazer muito trabalho, você vai ter que fazer muita reunião. O boboca aqui acreditou e parou. Eu garanto que tem outros boboca aqui, minha gente. Eu não sou o único. Meu irmão, essa é uma palavra. Deus quer restaurar coisas na sua vida. Você sabe fazer o que você sabe fazer? Prossiga, continua. Os apóstolos, perseguição, açoite, inveja, ciumeira, botaram na prisão. Eles continuavam a ensinar, continuavam a pregar, continuavam a falar do amor de Deus. E a história continuou, e estamos nós aqui servindo ao Senhor, graças ao trabalho desses homens. Uma salva de palmas ao Senhor. Queridos, que o Espírito Santo aplique essa palavra. Né? No seu caso, tem coisas que você sabe fazer, né? Falando de bolo, Maria, ninguém bate teu bolo de milho. Ninguém bate teu bolo de milho. Quando você traz para o cafezinho aí, é um avanço. Continua fazendo bolo de milho, Maria.
Amém, queridos? Amém. Talvez o Espírito Santo esteja despertando alguém aqui. Você está desanimado, você está decepcionado, né? O que você estava fazendo não deu certo. Meu irmão, não é porque não deu certo uma vez, não vai dar certo na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Eu na faculdade, eu estudava com uma moça chamada Shirley, lembro dela? Morava na Marechal Rondon. A Shirley entrou para a faculdade de medicina no 5º vestibular. Sabe o que é uma pessoa fazer? Porque hoje qualquer um pode fazer medicina, né? A Abraí tem faculdade de medicina por 29 por mês. Sei lá que médico vai sair, né? Mas no meu tempo, tinha que fazer prova, querido. Amém? E a Shirley fez 1 ano, fez 2 anos, fez 3 anos, 4 anos, 5 anos, passou, se formou e é uma neurologista hoje. Glória a Deus. Agora, se essa mulher tivesse parado no meio, amém, queridos? Jesus, amém. Louvado seja. Tem um ditado que eu li em algum lugar, que o nosso prosseguir, o nosso avançar, depende muito das pessoas que estão ao nosso redor. É verdade. Porque às vezes você só tem ao teu redor gente que te bota para baixo. Deixa de inventar história a essa altura da tua vida. Pelo amor de Deus. Amém, queridos? Amém. Então, queridos, essa palavra a gente empregue para a vida da nossa igreja, que a nossa igreja seja uma igreja de poder. Amém. Coisas extraordinárias aconteçam aqui dentro desse lugar. Que a gente entenda que isso vai gerar perseguição, que isso vai gerar contenda. A gente entenda, faz parte, né? Mas importa você fazer o que Deus te pede e não os homens. E fazer sempre com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Uma salva de palmas ao Senhor. Vamos ficar de pé para orar? Abaixe sua cabeça, meu irmão. Deixe essa palavra cair no seu coração. Talvez você esteja vivendo, né? Eu quando fiz a pergunta, quem aqui está vivendo um tempo de paz? Ninguém se manifestou. Quer dizer que tem muitas pessoas aqui que estão vivendo um tempo que tem tudo, menos paz. Que a gente se lembre que esse tempo tem um tempo. E esse tempo tem um propósito. Talvez tenham pessoas aqui, Pai, sendo perseguidas, sendo atacadas, sendo desvalorizadas, sendo diminuídas, açoitadas com palavras, Pai. Porque tem açoite que não vem só com açoite, não, vem com palavras. Palavras que machucam, palavras que ferem, palavras que cortam o nosso coração. Meu Pai, ajuda o meu irmão a ficar de pé e a prosseguir. O Senhor sabe do que o Senhor tem capacitado ele, capacitado ela. Que ele não se deixe abater, não se deixe desanimar e continue pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, orando pelas pessoas, louvando a Deus, ofertando a Deus, cuidando da casa de Deus. Por outro lado, Pai, que ele tenha sucesso em tudo que ele colocar as mãos. Ó meu Pai, que o trabalho dele renda o suficiente para ele pagar todas as suas contas. Livra ele de necessidade financeira, Pai. Que ele receba sempre a provisão através de trabalho, através do que ela é capaz,
mas que o meu irmão não pare, Pai. Mas que o meu irmão tome uma decisão. Vou terminar o que eu comecei. Vou continuar a fazer o que eu fazia antes. Vou planejar e vou cumprir aquilo que eu sou capaz de fazer, porque foi Deus quem me capacitou. Que cada um aqui, Pai, possa prosseguir, porque no mundo a gente passa por aflições, mas Jesus disse: tenham bom ânimo, não larguem a minha mão, porque sem mim vocês não vão poder fazer nada. Então, meu Pai, pega a mão do meu irmão, pega a mão da minha irmã, sustenta ele. Tu sabe qual é o tempo que ele está vivendo, a hora que ele está vivendo. Fortalece, revigora. Importa ele prosseguir hoje, amanhã e sempre. Que a tua bênção esteja sobre ele. Que ele saia daqui num outro estado, Pai. Que ele saia daqui num outro nível. Que ele saia daqui glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Eu abençoo o meu irmão, Pai. Que a unção do Espírito Santo venha sobre ele. Que o poder, que aonde tiver doença, que a doença vá embora. Aonde tiver cadeia, que a cadeia seja quebrada. Que aonde tiver prisão, que essa prisão caia por terra. Que ele saia daqui curado, que ele saia daqui livre, que ele saia daqui cantando cheio de alegria. Eu abençoo ele, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Protege ele, livra ele de todo mal. Dá uma semana debaixo da tua bênção. O amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Dá um abraço, teu irmão. Deseja a ele uma semana abençoada.